Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de português. A correção do para casa, que foi da página 65, sobre verbete, né? Então aqui, na página 65, quando a gente lê esse verbete sobre o bem-te-vi, esse não é um verbete de dicionário, porque o verbete de dicionário, ele é bem menor, né? Ele é de forma reduzida, ele traz poucas informações. Esse aqui, como é uma página inteira, traz várias curiosidades sobre o bem-te-vi, é um verbete de enciclopédia, tá? Que a gente procura da mesma forma que o do dicionário, na ordem alfabética, mas ele é mais completo, tá? Então, as questões que eu vou corrigir, que começam na página 66, são sobre esse verbete do bem-te-vi, tá? Questão 1. Qual o tema desse texto? Então, como eu já havia falado, o tema é o pássaro bem-te-vi, né? 2. Qual a finalidade do texto? É um texto informativo. Então, a finalidade dele é explicar o conceito, né? Falar um pouco do pássaro bem-te-vi, o que é. Né? Então, eu pus assim, texto informativo, destinado a explicar o conceito, definir o que é bem-te-vi. Tá bom? Questão 3. Indique os parágrafos nos quais são apresentadas descrições, detalhamentos e informações sobre. Letra A. Local onde podem ser encontrados e o habitat, né? No caso do bem-te-vi. Essas informações estão no segundo parágrafo. B. Características físicas. Estão no terceiro parágrafo. C. Alimentação. Quarto parágrafo. 4. Identifique no verbete duas curiosidades apresentadas sobre esse animal. Eu coloquei, essa é pessoal, né? Eu coloquei algumas aqui, mas vocês podem encontrar outras. Bem-te-vi são ousados o suficiente para roubar a ração de cães e gatos quando deixada ao ar livre, né? Então, uma curiosidade, porque ele é um pássaro ousado, né? Capaz de enfrentar aí um cão e um gato. Enfrentar entre aspas, porque vai comer a comida dele, mas né, quando a comida está deixada ao ar livre. Não que ele vai disputar com os animais, né? Ele vai quando não tiver ninguém, lógico. 5. Considerando as características observadas no texto bem-te-vi, marque com um X as afirmativas relacionadas aos verbetes de enciclopédia. Então, eu vou ler as opções que é para vocês marcarem. São textos breves, organizados em parágrafos. Essa é para marcar. São informativos com a finalidade de explicar um conceito. Também é para marcar. O uso de linguagem mais formal, também é para marcar. Além do texto escrito, também podem apresentar imagens, também é para marcar. Então, nós vamos marcar a primeira, a segunda, a terceira e a quinta opção, tá? Quando eu falo aqui na primeira que são textos breves, é porque, igual vocês viram do bem-te-vi, tem no máximo uma página. Tem enciclopédia, né, que dependendo da pesquisa, do tanto de informações, que pode ter várias páginas. Mas não chega perto do dicionário, porque no dicionário uma página tem várias palavras, tá? E várias explicações. Então, página 67. Dicionários diferentes, verbetes diferentes. 6. Com seus colegas e sua professora, no caso não deu, né? Mas vamos corrigir. Abra o dicionário, observe todos os seus elementos. Preste atenção em suas principais características na apresentação das palavras e identifique o que compõe a descrição dos seus significados. Após essa análise, tente definir o que é um dicionário. Essa resposta é pessoal. Eu vou dar a minha resposta, mas a sua pode estar parecida, não está idêntica, né? Eu coloquei, é um livro onde são encontrados os significados e a ortografia de algumas palavras, né? Então eu coloquei que isso não deixa de ser um livro, tem significados e a ortografia, então a forma como se escreve também tem no dicionário, separação de sílabas, né? Tudo isso tem. 7. Existem vários tipos de dicionários. Veja alguns exemplos a seguir e converse com o professor sobre a finalidade de cada um. O primeiro tá aqui, ó, dicionário, sinônimos e antônimos. Então, esse aqui eu escrevi, mas não precisava escrever. Dicionário de sinônimos e antônimos. Então, sinônimos vai trazer o significado, né, semelhante, e antônimos vai ser o significado oposto, né, contrário. Então, a gente sabe, sinônimo é o mesmo, uma palavra parecida, e antônimo é o oposto. O segundo dicionário é o dicionário escolar WMF, inglês-português, português-inglês. Então, ele traz tradução do inglês para o português e do português para o inglês, né? Que vocês devem usar nas aulas de inglês com certeza. O terceiro é o dicionário ilustrado de Libras. O que são Libras, gente? As linguagens dos sinais, né? Para pessoas que não escutam.
certo? Então, olha só, ele traz o significado das configurações de mão utilizadas pelas pessoas surdas, né? Porque como eles não falam, eles não se comunicam igual a gente com a fala, eles se comunicam com as mãos. Então, aqui tem, nesse dicionário de Libras, vai ter as configurações, a posição das mãos para definir cada letra, cada palavra, né? Tá bom? 8. Indique duas situações em que é necessário consultar um dicionário ou uma enciclopédia. Eu coloquei várias, vamos ver se alguma tá igual a de vocês aí. Grafia das palavras, né? Ou seja, como se escreve as palavras. Divisão silábica, né? Separação de sílabas também tem. Origem da palavra. E também o seu significado. Pediram duas, eu coloquei 4. Repetindo, grafia das palavras, divisão silábica, origem da palavra e o seu significado, tá? Página 68, questão 9. Até agora, você leu verbete de enciclopédia e de dicionário. Cite uma diferença que você percebe entre eles. Eu falei no início aqui do meu vídeo que o dicionário ele tem um significado mais breve, né? Não é tão grande, não traz tantas informações. E as enciclopédias, elas têm explicações mais detalhadas. Você tem muito mais coisa de um determinado assunto do que no dicionário. O dicionário é bem breve mesmo, né? E uma enciclopédia já vai trazer mais informações, mesmo porque a enciclopédia é para pesquisa, né? 10. Em uma enciclopédia, pesquise sobre outro pássaro que não seja o bem-te-vi e produza um verbete de dicionário para ele. Lembre-se da estrutura desse tipo de verbete. Esse, infelizmente, não tem como eu corrigir, né? Se cada um escolheu um pássaro, fez. Quando a gente estiver tendo as aulas presenciais, eu vou dar uma olhada, tá? 11. Observe as capas dos seguintes dicionários. Converse com seu professor, seus colegas, deduza o que pode ser encontrado em cada um deles. Então, toda vez que tiver, converse com seu professor e seus colegas. Infelizmente, vai ter que fazer individualmente ou pode conversar com a família também, com os pais, né, com quem tiver ajudando você aí, tá? Letra A. Você imagina que esses dicionários sirvam para quê? Então, o primeiro, dicionário de rimas da língua portuguesa e o segundo, dicionário de verbos, que eu esqueci de falar, né, que são esses daqui da questão 11, tá? Então, para que servem esses dicionários? Gente, dicionário de rimas, com certeza, sobre rimas, né? Uma palavra que rima com a outra, que tenha o final igual, então rima. E o dicionário de verbos, lógico, traz informações sobre verbos. Isso é bem lógico. Quem precisará utilizá-lo? Na letra B. No caso da letra B, por exemplo, quem usa muito rima, quem pode utilizar um poeta para fazer uma poesia, geralmente ela tem rima, não é necessário ter rima, mas ela pode ter e geralmente tem, então ou ele pode recorrer a esse dicionário de rimas para poder ter umas inspirações, né, ver qual palavra que rima com uma ideia que ele teve e aí vai ajudá-lo, né? O de verbo, qualquer pessoa, né, que a gente pode... qualquer pessoa pode querer saber sobre verbo, né? Um escritor, um estudante, né? C. De que maneira você acha que os verbetes são apresentados? O que deve conter nesses verbetes? Eu coloquei rimas. Tá, o de rimas é palavra com finais parecidos, né? O que o dicionário de rimas vai ter? Rimas, né? Então, nada mais do que isso. Então, rimas são o quê? Palavras com os finais parecidos. E o dicionário de verbos vão ter, claro, como verbetes, os próprios verbos, né? Não tem jeito de sair fora disso, tá bom? Pessoal, como para casa, eu pedi para que vocês fizessem da página 70 até a página 73, que tem, eu já aprendi, que tem praticamente esse conteúdo que nós estudamos a partir desse momento que nós começamos a ter as aulas virtuais, as aulas remotas. Então, vocês vão fazer com muita atenção, com muito capricho, principalmente na página 71, que tem aqui você vai fazer as instruções para se montar um barquinho de papel. Então, aqui tem a imagem e você que vai criar a instrução, né? Um texto instrucional. Você vai fazer do 1 ao 10 até o barquinho ficar pronto. Se você quiser fazer o barquinho na sua casa, fica à vontade, tá bom? Então, até a próxima. Beijo!